Com apenas 1,60 m de altura e pesando pouco mais de 60 quilos, ninguém desconfiava que um homem como Donald Henry seria capaz de matar pelo menos 15 homens, algumas mulheres e crianças, e mais tarde se tornando o maior assassino em série do estado da Carolina do Norte. Essa é a história de Donald Henry Gaskins, o assassino em série que pode ter tirado a vida de até 90 pessoas. Donald era alimentado por um ódio intenso pelas mulheres. Segundo investigadores que cuidavam do seu caso, esse ódio vinha desde a sua infância, quando Donald era espancado por seu padrasto, enquanto a sua mãe acabava sendo indiferente àquela situação. Na sua adolescência, os seus crimes, que eram apenas roubos, logo passaram para coisas mais graves, como espancar crianças aleatórias e até mesmo abusar sexualmente de uma delas. Nascido em 13 de março de 1933, no condado de Florence, na Carolina do Sul, sua mãe não demonstrava nenhum interesse por ele, sendo que quando tinha apenas 1 ano, acidentalmente acabou bebendo um pouco de querosene, e devido a isso ele veio sofrer de convulsões por muitos anos. Mais tarde, ele chegou a atribuir a este acidente um motivo que o levou a cometer seus crimes. Donald nunca chegou a conhecer o seu verdadeiro pai, e ainda sofria de abuso dos namorados de sua mãe. A negligência na criação de Donald era tão grande que ele não sabia sequer qual era o seu nome. Ele teria descoberto somente quando estava em um tribunal devido a uma série de abusos sexuais e agressões que ele e seus amigos cometeram quando eram apenas pré-adolescentes. Devido à sua altura, Donald acabou ganhando um apelido de Pee-wee. Ele constantemente sofria bullying e acabou abandonando a escola com apenas 11 anos. Ele então começou a trabalhar em uma garagem local, onde acabou conhecendo 2 colegas que formaram uma gangue chamada o Trio Problemático. Junto eles começaram a cometer uma série de assaltos, agressões e abusos, tendo como vítimas até mesmo pequenos garotos. Então, aos seus 13 anos, Donald teria passado de abusos sexuais a tentativas de assassinato. Enquanto roubavam a casa, uma jovem entrou e acabou o pegando em flagrante. Neste momento, Donald a atingiu na cabeça com um machado e abandonou o local. A garota felizmente sobreviveu e facilmente reconheceu Donald como sendo o autor do seu ataque. Ele então foi considerado culpado de agressão com arma mortal e tentativa de assassinato, e acabou sendo levado em 18 de junho de 1946 para um reformatório, onde deveria permanecer até os seus 18 anos. Ao chegar lá, Donald teria sido abusada por 20 jovens que também estavam no reformatório. Com toda essa situação, ele teria concordado em fazer favores sexuais para um dos jovens do reformatório em troca de proteção. Depois de várias tentativas, Donald acabou finalmente conseguindo fugir deste reformatório. Depois disso, ele se casou com uma menina de 13 anos e logo após se entregou às autoridades para cumprir a sua pena, sendo solto ao completar 18 anos. Quando foi solto, Donald conseguiu um trabalho em uma fazenda local de tabaco, onde ele rapidamente criou um esquema onde roubava e vendia o tabaco da fazenda. Ele ainda era contratado para incendiar celeiros para que os donos das fazendas pudessem receber o dinheiro do seguro. Ainda nessa época, Donald acabou acertando a cabeça de um adolescente que havia zombado dele com um martelo. Por causa disso, Donald foi preso e levado para a penitenciária estadual da Carolina do Sul, onde teria sido escravizado sexualmente por um dos detentos que era líder de uma gangue. Ele então, para acabar com isso, cortou a garganta de um dos presos mais temidos e com isso acabou conquistando o respeito dos outros detentos. No entanto, com isso ele acabou sendo condenado a homicídio culposo e chegou a passar 6 meses em confinamento solitário. Ele passou os próximos 20 anos da sua vida dentro e fora da prisão. Às vezes tinha sucesso nas suas fugas, mas logo era capturado. Durante muitos anos, Donald manteve um sentimento que ele descrevia como sendo agravados e incômodos, e a saída para estes sentimentos acabaram sendo as piores. Em 1969, Donald havia cumprido 6 anos de pena por um abuso que havia cometido. Depois disso, começaria a sua pior onda de crimes. No ano de 1970, ele pegou carona com uma mulher que logo propôs a ela que tivesse relações com ele. Ele então em seguida a espancou e a deixou inconsciente. Enquanto torturava essa mulher, ele acabou percebendo que aquilo lhe agradava muito. Mesmo posteriormente ele mantendo suas vítimas vivas por dias, essa mulher ele logo acabou a afogando em um pântano. Mais tarde, Donald descreveu esse assassinato como sendo uma visão dos sentimentos incômodos que o assombravam ao longo de sua vida até agora. Em novembro de
de 1970, Donald abusou e assassinou da sua sobrinha de 15 anos, Janice Kirby, e da sua amiga Patricia Alsobrook. Mesmo com várias pessoas desaparecendo tão misteriosamente, ainda levou anos até que Donald se tornasse um possível suspeito. No ano de 1973, Donald era visto como um residente estranho, porém inofensivo da cidade de Prospect, na Carolina do Sul, mesmo ele tendo estranhamente comprado um carro funerário, que na parte de trás havia um adesivo que dizia: "Nós transportamos qualquer coisa, viva ou morta." Mas nem mesmo a sua ostentação pública, que teria seu próprio cemitério privado, foi levado a sério. De acordo com o próprio relato, Donald em 1975 já teria assassinado mais de 80 pessoas que ele conhecia pelas estradas da Carolina do Sul. Ele disse ainda que havia abusado de um garoto de 2 anos logo após ter matado a sua mãe, que estava grávida. Porém, quando uma garota de 13 anos chamada Kim Elkins desapareceu, a polícia então começou a desconfiar de Donald. Essa garota dizia conhecer Donald, já que certa vez ele teria a atraído para um campo com o pretexto de um passeio juntos, mas em vez disso ele acabou abusando e torturando ela. Donald foi finalmente preso quando um dos seus comparsas, um ex-presidiário chamado Walter Nelly, que teria ajudado a desaparecer com alguns corpos, levou a polícia a 8 cadáveres que foram vítimas de Donald. Em 26 de abril de 1976, ele foi finalmente preso. Embora mais tarde tenha confessado outros 7 assassinatos, Donald afirmou que havia cometido até 90 outros. Ele explicou que alguns deles eram caroneiros aleatórios, enquanto outros eram trabalhos profissionais. Durante seu julgamento, ele disse: "Existem alguns corpos que nunca foram mencionados, mas já tem o suficiente por enquanto." As autoridades não conseguiram fundamentar essas alegações e acreditavam que Donald estava apenas tentando se gabar. Acusado de assassinato, Donald foi considerado culpado em 24 de maio de 1976 e condenado à morte. Mesmo preso, ele ainda aceitou um trabalho para assassinar um detento. Se tratava de Rudolph Tyner, preso por assassinar um casal de idosos. O filho do casal, ansioso para vê-lo morto, contratou Donald para terminar o trabalho. Depois de conquistar a confiança de Rudolph, Donald conseguiu equipar um rádio com explosivos e convencê-lo de que isso permitiria que eles se comunicassem de célula para célula. Em vez disso, a dinamite explodiu Rudolph em vários pedaços. Donald foi executado em 6 de setembro de 1991. É possível que dezenas de vítimas permaneçam enterradas e decompostas nos pântanos da Carolina do Sul.